Aleluia! Bom dia, amados, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um Alimento da Fé de hoje, do dia 4 de março de 2021, com o tema Palavras Agradáveis. Amém, queridos? Então eu já quero pedir a todos vocês que estão conosco ao vivo, online, que você já curta e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra que nós vamos estar hoje nos alimentando, amém? Glória a Deus, seja bem-vindo, ministro Flávio, pastor Jailson, pastor Magno, a todos vocês. Olha só, gente, eu tô em casa, eu voltei para casa, né, depois de uma temporada, cuidando aí de mamãe, cuidando aí da minha sogra, tô em casa para a glória de Deus, amém? E resolvi, gente, fazer esse alimento da fé aqui, ó. Vocês estão vendo aqui atrás essa tela linda? Minha mãe era artista plástica, amém? Ela pintou telas, ela fez várias obras de arte. Pastor Jair está aí, já recebeu tela dela. Eu vou sair um pouquinho aqui para vocês verem a tela dela, o trabalho dela, tá? Que ela deixou como legado, como história. Muita gente foi alcançada aí, ó, por Dona Geisa. Olha só que coisa linda, ó. Que tela linda, ó. Então tem várias telas dela, né, que ela fez. Então eu tô em casa e aqui tá arrodeado aqui. Eu amo minha sala, amo minha casa. Bom dia, ministra Irla, Damiana, mulher de Deus, amém? Quero pedir para você compartilhar e curtir já. E vamos começar. Abra a tua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 16, versículo 24. Hoje a gente vai ver o quanto as nossas palavras são agradáveis, amados. Amém? Como favo de mel. Então nós temos que ter o cuidado como homens, como e mulheres de Deus, como filhos de Deus, de estar falando palavras agradáveis àqueles que nos ouvem. Seja bem-vindo, ministro Luiz, homem de Deus ungido e abençoado. Curte e compartilha esse alimento da fé do dia de hoje, do dia 4 de março de 2021. Vamos lá. Provérbios 16, 24 diz assim, ó. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Olha que coisa poderosa, amados. Nosso alimento da fé hoje tem como base Provérbios 16, 24, que diz que as palavras ela têm um poder tanto de adoçar como mel, mas também as palavras, ela tem o poder, seja bem-vindo, ministro Jário, ministra Ana Paula, homens e mulheres de Deus, curta e compartilha mais esse alimento da fé. Então as palavras, elas são palavras, queridos, que elas podem produzir doçura, podem produzir coisas boas como favo de mel, mas também as palavras elas podem ser amargas, tá? Eu separei alguns textos bíblicos aqui só para você entender o poder que há na palavra que sai da sua boca, só para você entender um pouco, amado, a glória que é eu e você falar palavras agradáveis. Olha o que o Salmo 119, versículo 103 diz: quão doces são as suas palavras ao meu lábio, ao meu paladar, mais do que o mel na minha boca. Querido, quem gosta de mel aqui, né? Sabe o quanto mel é bom, o quanto mel é delicioso, o quanto mel é gostoso, amém? Então, palavras doces, amém? Felipe, homem de Deus, amém? Glória a Deus, bom dia. Então, sabe o quanto palavras são doces? E a Bíblia diz que essas palavras doces, seja bem-vinda, pastora Márcia, elas produzem saúde aos ossos, tá? Olha que coisa extraordinária, irmão. A medicina diz, querido, que palavras amargosas, palavras duras, palavras que ferem, são palavras que produzem doenças. A própria medicina fala sobre isso, que são palavras que produzem doença aos ossos. Eles estão estudando exatamente raízes de pessoas que ouviram palavras duras,
palavras que não foram boas, né? Pessoas que infelizmente por falta de prudência feriram pessoas, magoaram pessoas, machucaram pessoas, fizeram com as suas palavras, né? Não trouxeram doçura, nem coisas boas no momento. A própria medicina fala sobre isso. Olha o que Provérbios 12, versículo 18 diz: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Olha que coisa. Mas a língua dos sábios é medicina. Aleluia! Eu estou diante de homens e mulheres que produzem cura. A Bíblia diz no Salmo 107, versículo 20, enviou a sua palavra e os sarou e os curou do que lhe era o quê? Mortal. Olha o que o salmista diz: mas a língua dos sábios é como medicina. Amado, a sabedoria, o homem e uma mulher sábio é aquele que vai produzir cura, que vai produzir medicina, que vai produzir paz, que vai produzir um ambiente. Olha só o que o nosso alimento da fé, ele fala hoje. Olha só, as palavras que ouvimos pela manhã, né? Devemos entender isso. As palavras abençoam ou amaldiçoam. As palavras curam ou nos deixam doente. As palavras que ouvimos pela manhã, escute isso, principalmente você que é casado, né, que está dentro de uma casa, que está dentro de um relacionamento, você que me escuta, amado, as palavras que ouvimos pela manhã permanecerão conosco durante o dia inteiro. A esposa e os esposos precisam se dar conta de que uma palavra amargosa ou ofensiva pela manhã estragará a eficiência do cônjuge durante o dia inteiro. Querido, vamos dizer que você tem um relacionamento, que você tem um casamento, que você tem um noivo, que você tem uma noiva, independente agora de um relacionamento, vamos colocar num contexto geral, tá? Vamos colocar num contexto, amado, familiar e geral o que estamos tratando, né? Aquilo que você fala logo pela manhã, quando você vê alguém, isso vai produzir um bom dia. Olha só, todos os pastores que me ouvem, pastora Márcia, ministro, pastor Anderson, pastor Jails, pastor Magno, a todos os pastores que estão aqui conosco. A gente passa muito por esse tipo de experiência, aos ministros também que estão aqui conosco. Nós vivenciamos muito esse tipo de experiência. Casais que, por exemplo, discutem, brigam, e eles de repente ligam para nós como ministro. Ó, pastor, vem aqui na minha casa. Ó, ministro, vem aqui na minha casa. O clima não tá bom, tá? Eu tô brigando com minha esposa. Talvez a esposa liga. Ó, pastor, eu tô brigando com meu esposo e o clima não tá bom aqui. Se o senhor não chegar, as coisas vão ficar sérias. E de repente você sai de casa e entra naquele ambiente, amado. Eu já cheguei em casas, tá? Que o ambiente era tenebroso. Aí sabe o que foi que Deus falou para mim, amados? Sobre aquela briga que houve antes de eu entrar naquele ambiente. Havia um ambiente pesado, havia um ambiente de acusação, havia um ambiente de angústia, havia um ambiente de dor. Sabe por quê? Pelas palavras lançadas sobre pessoas naquele ambiente. Entendeu? Meu Deus, quem já viu isso? Meu Deus, um clima pesado, um clima duro, um clima de doença. Por quê, amados? Foram exatamente as palavras que foram liberadas. Nós entendemos, querido, que a palavra ela tem um poder. Olha o que Provérbios, capítulo 12, 25 diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Sabe, querido, se você não tem o que falar, não fala nada. Se você não tem o que dizer, talvez você esteja passando por um momento ruim, talvez você esteja passando por um momento de dor, de sofrimento, tá? O sábio, ele sabe quando falar. Então eu digo a você, seja sábio, porque o que é que o texto hoje, olha o que o pastor Magno está dizendo, isso mesmo, palavras sempre geram ambientes bons ou maus. Sabe, queridos, então o que nós estamos gerando? Será que nós estamos gerando um ambiente bom ou um ambiente mau? Amado,
domínio próprio foi nos dado. Hoje nós temos domínio próprio, querido. E nós devemos entender, irmãos, tá? Eu dei esse exemplo, né? De Kenneth Hagin. Ele estava num ambiente onde pessoas estavam falando mal de outros, e naquele momento foi perguntado a ele: Kenneth Hagin, o que é que você acha de fulano? Ele disse, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para cima, olhou para baixo, pensando naquele momento, e disse assim: ele tem belos olhos azuis. Olha que coisa linda, querido. Da boca do sábio sai favos de mel, sai doçura. Seja sábio, querido. Olha o que Maria está dizendo. Tem hora que precisa lá o esposo ficar calado mesmo, isso mesmo. Calar em momentos de dificuldade é sabedoria. Amém? Pastor Marco está dizendo assim, palavras são sementes, que no tempo certo teremos que colher. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Então nós precisamos entender isso. Sabe, queridos, é momento de calar. Deixa a ira. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, num momento de pressão, num momento de dificuldade, num momento de falta, num momento de dor, amados, vai orar, fica quieto. Tá? Pede licença a alguém que possa estar te machucando, te ferindo naquele momento. Não seja rude, não seja grosso. E você vai dizer assim, dá licença, eu quero pensar, eu quero me afastar um pouco para poder meditar no que você está falando, né? Seja educado. Nesse momento o Senhor te deu domínio próprio, amado. Você entende que você vai colher, pastor Magno colocou aqui, palavras são sementes que será colhida. Então eu e você temos que ter esse cuidado. De quê? De entender, amado, que no momento de ira é importante o sábio produzir palavras como favo de mel, que não vai ferir pessoas, que não vai magoar pessoas, que não vai, amado, machucar pessoas. Sabe, queridos, olha a sabedoria de Jesus. A Bíblia diz que os homens estavam apedrejando aquela mulher em João capítulo 8. E Jesus escrevia, todo mundo estava acusando naquele momento. Todo mundo estava ferindo ela, todo mundo estava mostrando o pecado dela naquele momento. Ele resolveu ficar calado e a Bíblia diz que os homens insistiram. Os homens estavam ali acusando, ferindo, maltratando. Olha o que o pastor Jair está dizendo. Nada é mais confortante para o espírito do que tirar um bom tempo de oração. Eita glória! Você entende que no momento de pressão, o que foi que Jesus fez naquele momento, amado? Ele vivendo vidas de oração, naquele momento de pressão sobre aquela mulher, ele poderia muito bem dizer assim, ei, cumpra a lei, ela é prostituta, ela estava em adultério, ela estava destruindo um casamento, meta a pé daí, mata essa desgraçada. Vá, vocês não querem, eu concordo com vocês. Não, irmão, o que foi? Ela estava em pecado, ela estava em erro, mas mesmo assim o que foi que Jesus fez? Rapaz, quem dentre vós estivesse, nunca errou, nunca pecou, que seja o primeiro a atirar a pedra. Jesus entendia que o que saía da boca dele voltaria para ele. Olha só o que Provérbios 15:4 diz. A língua serena é árvore de vida. Meu Deus. Mas a perversa quebranta o espírito. O que tem sido a sua língua? Olha só o que Provérbios 16:20 diz. O sábio do coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Aleluia! Homens e mulheres sábios, homens e mulheres cheios do Espírito e cheios da palavra. Precisamos entender isso, querido. Eu estou abrindo aqui o tablet no Alimento da Fé. Olha só, os pais e os filhos precisam saber, né, se dar conta de que a atmosfera do lar é um produto das palavras, tá? Aprender a fazer com que as palavras trabalhem ao seu favor. Querido, seja sábio. Faça com que as palavras trabalhem. Olha o que Daiane está dizendo, verdade. A oração é a chave
para a resposta. Pastor Magno, a palavra branda aplaca o furor, mas a dura suscita a ira. Oh, aleluia! Meu Deus, como é bom estar com vocês, sabe? Sabe, isso é sabedoria para mim, isso é entendimento, amado, isso me liberta. Você está entendendo, amado? A Bíblia diz assim, ó, se une ao sábio e serás sábio. O que é que o sábio faz, querido? Ele fala favos de mel, ele diz palavras sábias. Querido, tenha calma em um momento de pressão. Deixa eu dar um exemplo que vai enriquecer você. Olha só o que o Espírito Santo me lembrou. Eu tive um pai na fé chamado Luciano Martins, presidente da Vida Cristã. E eu era um adolescente. E ele estava me ensinando algo muito poderoso há 25 anos atrás. Ele tem 1,90 m e ele me agarrou e me empurrou contra a parede. Olha o que esse homem me ensinou há 25 anos atrás. Ele disse assim, eu vou te segurar e vou te empurrar contra a parede. E ele grandão, ele me pegou, me agarrou, me empurrou na parede e ele disse, tente sair. E eu disse, como assim? Ele disse, cara, eu tô preso. Ele disse, tente sair. Eu tô mandando você sair. E naquele momento ele deixou uma brecha exatamente que dava para o rosto dele. E naquele momento eu tentei sair, né, agarrado por ele e pum, bati a mão no rosto dele. E ele fez assim, o que foi que você fez? Ele disse, cara, eu bati no seu rosto sem querer. Eu te feri sem querer. Ele disse, Daniel, aprenda isso. No momento de pressão, não tome decisões, evite falar coisas que você vai entender que isso voltará, te ferirá, vai te magoar. Meu Deus, eu era apenas um adolescente na época, há 25 anos atrás, e eu aprendi uma palavra poderosa. Vamos ver o que essa ministra poderosa está falando aqui. Quando se entende o poder das palavras, deixamos de falar qualquer coisa e passamos a falar o que nos traz vida, tanto para quem fala como para quem ouve. Muitas vezes ficamos calados. Deixa eu voltar aqui, tá? Ficamos calados, muitas vezes ficamos calados. Nos traz sabedoria e momentos certos. Sabe, queridos, precisamos entender. Palavras sábias. Olha que texto poderoso. Provérbios 16, 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os nossos ossos. Que eu e você, querido, venhamos a produzir palavras de favo de mel. Ah, apóstolo, tem pessoas que são truculentas, que falam mal. Amado, se afaste, seja educado, não tenha comunhão, não deixe com que isso roube a sua fé, mas seja um homem e uma mulher que vai produzir favos de mel. A medicina diz que palavras duras produz câncer, produz podridão nos ossos. O que a palavra de Deus já fala, que saúde, amado, são palavras da nossa boca. Pastor Magno, ficando calado, até o tolo passa por sábio, meu Jesus. Eita glória! Que povo ungido e abençoado, amém? Vamos para a nossa confissão de fé de hoje, em nome de Jesus. Repita comigo aí, aonde você está. Minhas palavras trabalham ao meu favor. Encho-as de um poder irresistível. Encho minhas palavras de fé e amor. Minhas palavras abençoam. Minhas palavras curam. Minhas palavras levantam, meus entes queridos, à vitória. Minhas palavras saturam a atmosfera do meu lar de fé e de amor. Uau! Mais uma vez, vamos lá. Minhas palavras trabalham ao meu favor. Encho-as de um poder irresistível. Encho minhas palavras de fé e amor. Minhas palavras abençoam. Minhas palavras curam. Minhas palavras levantam meus entes queridos à vitória.
Minhas palavras saturam a atmosfera do meu lar e de fé e de amor. Olha só que coisa poderosa, escute isso. Todos sabem que minha mãe partiu para estar com o Senhor, por isso que eu estou fazendo esse alimento da fé, eu estou em casa, né? E essa obra de arte linda aqui, abençoada, foi minha mãe que fez, né? E olha só, queridos, são dias em que muita coisa vem sobre a sua cabeça. E você sabe o que é que eu tenho confessado? Pai, obrigado. Nenhuma tristeza descerá ao meu coração. Pai, obrigado porque eu sei que ela está descansando. Pai, obrigado porque eu sei que é incomparavelmente melhor. Pai, obrigado porque minha mãe agora descansou. Ah, Pai, obrigado porque a minha casa, ela não é um ambiente, ela não vai estar em um ambiente de tristeza. Pai, a minha casa, ela é abençoada. Pai, nenhuma tristeza permanecerá na minha casa. Ah, Pai, minha casa é uma casa onde pessoas entram e encontram paz. Então, eu estou pregando para você o que eu vivo no meu dia a dia. Deixa eu ler aqui o que Daiane, ela colocou, ministrar. Ana Paula diz que alimento da fé é extraordinário. Daiane de São Paulo diz assim, os sentimentos são como ondas, não podemos impedi-las de vir, mas podemos escolher quais delas vamos usufruir. Qual é a onda, qual é o sentimento que você tem caminhado por ele. Kívia Regina, seja bem-vinda, mulher de Deus. Damiana, a todos, querido. Amém? Se você não compartilhou esse alimento da fé, meu Deus, que coisa poderosa. Homens e mulheres que o mundo não é digno. Homens e mulheres sábios. Como é bom estar com vocês. Graça e paz. Até amanhã, 9 horas da manhã.